Hoje você vai entender o que se passa nos últimos 7 anos da humanidade e o que a Bíblia já anunciava. Nesse período, o poder restritivo do Espírito Santo será retirado, permitindo que o mal se manifeste plenamente. Os governantes do mundo aplaudirão a ascensão de um novo líder global, o Anticristo. Nesse momento, os crentes que ainda estiverem vivos serão arrebatados, elevados às nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Alguns estarão na igreja quando a trombeta soar, outros estarão dormindo. E muitos estarão ocupados com suas tarefas cotidianas quando, num piscar de olhos, serão levados. A partir daí, inicia-se o período da grande tribulação. Um abismo profundo será aberto, liberando uma praga de gafanhotos que atormentarão a humanidade. No rio Eufrates, 4 anjos aprisionados serão soltos e conduzirão um exército. Mesmo diante desses sinais, muitos se recusarão a se arrepender, preferindo alimentar sua ira contra Deus. Alguns se apegarão a doutrinas demoníacas. Uma estrela chamada Absinto cairá sobre a terra, trazendo destruição. Multidões negociarão suas almas, recebendo a marca que lhes permitirá comprar e vender. Nesse cenário, 2 testemunhas surgirão para proclamar o Evangelho. A escuridão que cobre o mundo tem uma explicação revelada pela Bíblia. Em Apocalipse 12, é descrita uma guerra nos céus. De um lado, Miguel, o arcanjo, do outro, Lúcifer, o dragão. Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão e seus seguidores. O tempo de Lúcifer nos céus chegou ao fim. O texto afirma que Miguel e seus anjos venceram, e o dragão, junto com seus anjos, foi expulso. Esse episódio explica muito da maldade que vemos hoje. O coração de Lúcifer foi corrompido ainda no céu, e ele conseguiu arrastar outros anjos consigo. Como o céu é um lugar de pureza, Deus não tolerou sua rebelião. Assim, Apocalipse 12, 9 declara: o grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Essa sequência de eventos mostra que o diabo está presente entre nós. O texto bíblico alerta: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Um pastor certa vez disse: Satanás foi derrotado, mas continua perigoso. Por isso, é necessário expor sua obra em 3 dimensões: no passado, no presente e no futuro. No passado, desde o Antigo Testamento, vemos sua atuação. No Éden, a serpente enganou Adão e Eva, corrompendo a humanidade. Em Jó, Satanás recebeu permissão para atacá-lo. Usou invasores sabeus e caldeus contra seus bens, fez cair fogo do céu sobre suas ovelhas e provocou um vento devastador que destruiu a casa onde seus filhos estavam. No Novo Testamento, Cristo libertou 2 endemoninhados, lançando os espíritos nos porcos. Em Lucas 9, um menino foi tomado por convulsões e espumava pela boca até ser curado por Jesus. Antes da crucificação, em Lucas 22.3, lemos que Satanás entrou em Judas um pensamento aterrador. Esses são exemplos da ação do diabo no passado. Agora, olhemos para o futuro. O Apocalipse e outras profecias revelam que o diabo levantará o Anticristo, um homem fortalecido por Satanás. Apocalipse 13, 7-8 afirma que lhe será permitido guerrear contra os santos e vencê-los, recebendo autoridade sobre povos, línguas e nações. Todos os que não têm seus nomes escritos no livro da vida o adorarão. No presente, basta ligar a televisão para perceber que a sociedade parece fora de controle. O que antes era considerado errado agora é exaltado, e o que era certo é desprezado. Guerras, terremotos e tragédias se multiplicam. Cristãos são perseguidos em várias partes do mundo. Tudo isso confirma o que Apocalipse 12 declara: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pode parecer que Deus nos abandonou, mas o contrário é verdadeiro. Ele está preparando o retorno de Cristo para salvar seu povo e julgar seus inimigos. Desde a ressurreição de Jesus vivemos nos últimos dias. Hebreus 1:2 confirma: há muito tempo,
Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou conosco por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Hebreus 1:2 declara que já naquela época, quase 2 milênios atrás, vivíamos nos últimos dias. Se estávamos nos últimos dias, então, certamente estamos agora. Desde a ressurreição de Cristo, Deus aguarda o momento de restaurar aquilo que foi quebrado. Passados quase 2000 anos, o retorno do Senhor está ainda mais próximo. Em Mateus 24, Jesus anuncia sinais que precederiam sua volta, guerras e rumores de guerras. Um dos maiores sinais é o engano. Apocalipse 12:9 nos lembra que o grande dragão foi expulso dos céus, lançado à terra, e que ele engana o mundo inteiro. O diabo é mestre da dissimulação, apresenta-se como cordeiro, mas é lobo, como servo, mas é destruidor e ladrão. Por isso, tantas falsas doutrinas se espalham hoje, afastando pessoas de Deus. A Bíblia alerta que surgiriam falsos cristos e falsos líderes, tentando conduzir multidões ao erro. Muitos religiosos afirmam guiar ao Senhor, mas não seguem sua palavra. Outros, mesmo sem vínculo religioso, proclamam caminhos alternativos para Deus. Celebridades e ricos prometem vida verdadeira se seus métodos forem seguidos, mas tudo isso não passa de engano vindo das trevas. Outro sinal dos últimos dias é a guerra. Jesus disse em Mateus 24:6-7, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. O século passado foi marcado por derramamento de sangue. Apenas na Segunda Guerra Mundial, entre 70 e 85 milhões de pessoas morreram, cerca de 3% da população mundial da época. Hoje, conflitos continuam a se multiplicar e a sensação é de que uma nova guerra mundial pode explodir a qualquer momento. A violência permeia nossa sociedade e os sinais apontam para a iminência da volta de Cristo. Embora ninguém saiba o dia ou a hora, sabemos que Jesus virá em breve para julgar vivos e mortos. Aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor receberão a recompensa, a vida eterna com o Pai. Mas os que rejeitaram seguir seus caminhos enfrentarão condenação e separação de Deus. O tempo está se esgotando. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Não basta apenas acreditar em Deus. Até os demônios creem e reconhecem Jesus como Filho de Deus, mas não se submetem a Ele. A verdadeira questão é: você entregou sua vida ao Senhor, pela graça, mediante a fé, confiou sua existência ao Pai e pratica sua fé em Cristo? Se não, agora é o momento. Jesus pode retornar a qualquer instante. Em Lucas 12, ele conta a parábola do servo que aguarda o mestre. O servo fiel permanece vigilante, enquanto o infiel se entrega à festa, ao sono e à embriaguez. O primeiro recebe recompensa, o segundo, punição. Assim devemos ser servos vigilantes, aguardando diligentemente o retorno do Senhor em meio a um mundo corrompido. Seu retorno está mais próximo do que os que perseverarem receberão uma recompensa indescritível. Os que não o fizerem enfrentarão julgamento e fogo eterno. Antes da segunda vinda, a Bíblia revela quão frias e ímpias as pessoas se tornarão. É um alerta para que não nos tornemos assim. Em Apocalipse 9, vemos a descrição de tais homens. Para compreender sua maldade, é preciso entender os eventos dos capítulos 8 e 9, que narram os 7 julgamentos das trombetas durante a tribulação, após o arrebatamento da igreja. Na primeira trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, destruindo vegetação e árvores. 1/3 das árvores é queimado e toda a grama consumida. Na segunda, uma montanha ardente é lançada ao mar, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo navios. O mar torna-se sangue. Na terceira, uma estrela chamada Absinto cai do céu, envenenando rios e fontes, causando muitas mortes. Na quarta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, trazendo escuridão parcial ao dia e à noite. As 3 últimas trombetas são chamadas de ais. Na quinta, um abismo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam todos os que não têm o selo de Deus. Na sexta, 4 anjos são soltos para matar 1/3 da humanidade, liderando um exército de 200 milhões de cavaleiros.
Na sétima, anuncia-se o reino de Deus e o julgamento das nações. Apocalipse 11:19, descreve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo quando o santuário celestial se abre e a arca da aliança é vista. Mesmo após tais juízos, a humanidade não se arrepende. Apocalipse 9:20 afirma que os sobreviventes continuam adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir ou andar. Não abandonam assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual ou roubos. Essa insensibilidade revela a dureza dos corações nos últimos dias. Muitos rejeitarão a fé, preferindo doutrinas de demônios. Alguns começarão em Cristo, mas se afastarão. Outros virão a ele mais tarde. Isso não é novidade. Judas, mesmo entre os 12 discípulos, desviou-se, e a Bíblia diz que o diabo entrou em seu coração. O rei Saul, ungido no início, perdeu o rumo, e o Espírito de Deus se afastou dele, deixando-o atormentado por um espírito maligno. Ele começou bem, mas caiu. Em 2 Tessalonicenses 2:13, o apóstolo Paulo adverte os crentes sobre a rebelião e a apostasia que precederiam o dia do Senhor. Para ilustrar como alguém pode se afastar de Deus, vejamos 4 exemplos. O primeiro é o desvio gradual. Imagine um navio sem âncora, afastando-se lentamente de sua rota. Assim é a apostasia. Começa com pequenas negligências, menos oração, menos leitura da palavra, menos convivência com irmãos de fé e mais tempo com pessoas ímpias. Hebreus 2:1 alerta. Devemos prestar muita atenção às coisas que ouvimos, para que não nos desviemos. Quando um crente deixa de priorizar sua vida espiritual e se envolve cada vez mais com distrações mundanas, sua paixão por Deus pode ser substituída por paixões terrenas. Esse é o início da apostasia. O segundo exemplo é a sedução dos falsos ensinamentos. Um homem em viagem a um país estrangeiro ignorou as instruções de não sair do resort e acabou vítima de um crime. Da mesma forma, nem tudo que parece seguro realmente é. Hoje, muitos que citam a Bíblia ou se apresentam como cristãos não são fiéis à verdade. Paulo adverte em 2 Timóteo 4:3-4 que chegaria o tempo em que os homens rejeitariam a sã doutrina e buscariam mestres que falassem conforme seus desejos. A apostasia se enraiza quando crentes se deixam levar por ensinos que agradam ao coração, mas não refletem a verdade de Deus. O terceiro exemplo é a erosão das convicções. Imagine uma fortaleza sólida, mas que lentamente se desgasta sob a ação dos elementos. Assim acontece quando a fé é corroída pela pressão social, pelo desejo de aceitação ou pelas concessões ao mundo. Gálatas 5:7 pergunta: vocês estavam correndo bem? Quem os impediu de obedecer à verdade? A apostasia começa quando se compromete os padrões divinos e se aceita como normal aquilo que a palavra condena. O quarto exemplo é a negligência da armadura espiritual. Em meio a uma guerra, um soldado que não veste sua armadura se expõe ao inimigo. Efésios 6:11 ordena: fortaleçam-se no Senhor e vistam toda a armadura de Deus, para resistirem às ciladas do diabo. Quando um cristão relaxa na oração e abandona a leitura da Bíblia, torna-se vulnerável espiritualmente. Apesar desses perigos, não precisamos viver com medo. Atos 2:17 declara que nos últimos dias Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos sonharão. Tito 2:13 nos lembra da bem-aventurada esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Temos uma esperança firme, o retorno de Cristo. Portanto, não desanimem. Mantenham os olhos fixos em Jesus, mesmo diante das mudanças do mundo. Para os que estudam as profecias, os sinais estão se alinhando. Muitos especulam sobre o fim. Seria uma guerra nuclear, uma mutação viral mortal ou o impacto de um asteroide? Essas são teorias humanas. Mas o que realmente importa é o que a Bíblia revela. O Apocalipse descreve a ira de Deus e eventos sobrenaturais que transformarão o planeta. Entre eles, terremotos sem precedentes. A atividade sísmica tem aumentado ao longo do último século e cientistas acreditam na possibilidade de um superterremoto. O Apocalipse menciona 2 episódios. Um terremoto tão grande que todas as ilhas desapareceram e montanhas foram niveladas. Apocalipse 16:18-20.
e outro em que 1/10 da cidade caiu, matando 7.000 pessoas, levando os sobreviventes a glorificar a Deus. Apocalipse 11:13. Essas profecias apontam para um aumento da intensidade dos terremotos à medida que os últimos dias se aproximam. Além disso, o Apocalipse fala dos 7 selos e das 7 trombetas, juízos que lembram as pragas do Egito no Êxodo. Cada julgamento traz mudanças catastróficas, sinalizando que o fim está próximo. Aqui está um panorama dos julgamentos descritos no livro do Apocalipse e de como eles impactarão a humanidade. O primeiro selo revela a liberação do Anticristo, representado por um cavaleiro montado em um cavalo branco. A Bíblia afirma que ele saiu vencendo e para vencer, simbolizando sua ascensão ao poder global com aparência de paz, mas com intenções ocultas. O segundo selo introduz o cavalo vermelho, símbolo de conflito e guerra. Aquele que o monta recebe autoridade para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matem entre si. É nesse ponto que o Anticristo revela sua verdadeira natureza perversa. O terceiro selo traz o cavalo preto, representando a fome. João descreve que 1 litro de trigo custará 1 denário, o equivalente a um dia inteiro de trabalho na época, indicando que as pessoas mal conseguirão sustentar-se. A escassez será tão severa que o salário diário só bastará para uma porção mínima de alimento. O quarto selo apresenta o cavalo amarelo, cujo cavaleiro é identificado como a morte, e o inferno o segue. Eles recebem autoridade para matar 1/4 da população mundial por meio da espada, da fome, de pestes e até de ataques de feras. O quinto selo muda o foco para o céu, onde os mártires, aqueles que morreram por sua fé, clamam a Deus por justiça. Eles perguntam: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue? Em resposta, recebem vestes brancas e são instruídos a esperar até que o número de seus irmãos também seja completado. O sexto selo desencadeia eventos cósmicos. Um terremoto de proporções gigantescas, o sol escurece como tecido de luto. A lua torna-se vermelha como sangue, estrelas caem do céu como figos verdes sacudidos por vento forte. O céu se enrola como um pergaminho, e montanhas e ilhas são deslocadas. O sétimo selo é marcado por um silêncio profundo no céu que dura cerca de meia hora. Muitos estudiosos interpretam esse silêncio como um momento de expectativa solene diante da gravidade dos juízos que estão prestes a ser liberados com as trombetas. Os julgamentos das trombetas são distintos dos selos e ainda mais devastadores. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, lançados sobre a terra. A segunda descreve uma montanha ardente sendo lançada ao mar. Muitos acreditam tratar-se de um meteoro, matando 1/3 da vida marinha e destruindo navios. A terceira trombeta fala de uma estrela flamejante, chamada Absinto, que cai sobre os rios e fontes, envenenando as águas e matando muitos. A quarta trombeta atinge os corpos celestes. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é escurecido, reduzindo a luz do dia e da noite. A quinta trombeta abre o poço do abismo, de onde emergem gafanhotos demoníacos que atormentam os homens por 5 meses, mas sem matá-los. A sexta trombeta liberta 4 anjos demoníacos do rio Eufrates, que lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, matando 1/3 da humanidade. A sétima trombeta é diferente. Quando o anjo a toca, vozes poderosas ecoam no céu, proclamando que o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e que ele reinará para sempre. Esse é o anúncio do fim iminente. Mas ainda resta o último ciclo de juízos, as 7 taças da ira de Deus. A primeira taça provoca feridas dolorosas nos que receberam a marca da besta. A segunda transforma todo o mar em sangue, matando toda a vida marinha. A terceira contamina todas as fontes de água doce. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando os homens com fogo. A quinta mergulha o reino do Anticristo em trevas profundas. A sexta seca o rio Eufrates, abrindo caminho para os reis do Oriente e preparando o cenário para a batalha do Armagedon. A sétima taça desencadeia um terremoto sem precedentes, derrubando cidades e nações, seguido por uma tempestade de granizo gigantesco. Embora alguns estudiosos acreditem que esses juízos já começaram a se manifestar, o livro do Apocalipse descreve com clareza o que ainda está por vir. E quanto aos que estão em Cristo? Em Lucas 21:36, Jesus adverte: vigiai, pois em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer
e estar em pé diante do Filho do Homem. Isso ressalta a importância de viver em santidade e vigilância, para ser considerado digno de escapar da ira vindoura. Muitos creem que os verdadeiros crentes serão arrebatados antes que esses juízos caiam sobre a terra. Enquanto isso, vemos rostos marcados pela ira, pessoas afogadas no pecado sem qualquer desejo de arrependimento, corações endurecidos e insensíveis. As profecias falam de sinais nos céus, guerras, rumores de guerras e uma grande apostasia. Mas talvez o alerta mais contundente esteja em 2 Timóteo 3, que descreve a sociedade dos últimos dias. O capítulo começa com uma advertência clara. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A versão ampliada reforça, tempos perigosos, de grande estresse e tribulação, difíceis de suportar. O texto revela uma rejeição generalizada a Deus. As pessoas desejarão ouvir mensagens agradáveis que tragam bênçãos sem exigir arrependimento. Buscarão um evangelho de prosperidade, não de renúncia. Isso já é evidente em nossos dias. Muitos preferem palavras suaves que não confrontem o pecado, em vez da verdade que transforma. Além disso, 2 Timóteo 3 descreve um colapso moral e social. Homens serão traidores, impulsivos, caluniadores, brutais, desobedientes aos pais, abusivos, sem domínio próprio, sem regras, sem absolutos morais. Cada um fará o que parecer certo aos seus próprios olhos, e quem ousar questionar será rejeitado. O versículo 5 adverte, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Vivemos na era dos rebeldes religiosos, homens e mulheres que aparentam devoção, mas estão cheios de pecado e engano. Eles fazem as perguntas certas, mas seguem as respostas erradas. Podem até citar as Escrituras, mas seus corações estão distantes de Deus e de sua palavra. Ao ler 2 Timóteo 3, vemos que as pessoas serão egoístas, centradas em si mesmas, o que contraria diretamente o mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. As pessoas serão amantes do dinheiro, dominadas pela ganância. Basta olhar ao redor para perceber quanta avareza existe no mundo atual. No entanto, a palavra de Deus nos orienta a sermos livres do amor ao dinheiro. Ao avançar pela lista de características descritas em 2 Timóteo 3, vemos que os homens seriam desprovidos de afeto natural, presunçosos e arrogantes. Como cristãos, precisamos refletir: estamos permanecendo firmes em meio a um mundo pagão? Permitiremos que a sociedade dite como devemos agir ou viver? Seguiremos a multidão que ama mais a si mesma do que a Deus? É necessário cuidado para não sermos encontrados com tais características. Devemos estar atentos para que incrédulos e indiferentes não nos influenciem. Precisamos vigiar contra falsos profetas, falsas doutrinas e falsos mestres, que buscam envenenar o pensamento e destruir a fé. Nestes últimos dias, é essencial estar preparado para o retorno de Cristo. Não devemos nos conformar com o mundo, mas deixar que o mundo veja Cristo em nós. O comportamento humano não surpreende a Deus, e a imoralidade não o pega desprevenido. Da mesma forma, não deveria surpreender a Igreja. E então surge a pergunta: como sobreviver às condições descritas em 2 Timóteo 3? O capítulo encerra com uma resposta clara nos versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. A verdade da palavra é capaz de salvar, justificar, santificar, purificar, transformar e regenerar. Um dia ela nos conduzirá à eternidade com o Senhor. Tudo o que precisamos saber sobre a vida com Deus está nas páginas da Bíblia. Se fosse necessário mais, Ele teria revelado. A Escritura é completa, suficiente para produzir em nós uma vida nova, piedosa, frutífera, amorosa e semelhante à de Cristo. Apocalipse 3:2 nos adverte: desperta, fortalece o que resta e que estava para morrer, pois achei as tuas obras incompletas diante do meu Deus. O chamado é para acordar, guardar o que recebemos e nos arrepender, pois o Senhor virá como ladrão sem aviso. Assim como placas de trânsito alertam motoristas distraídos, Deus nos deu sinais claros para que estejamos atentos. A palavra está repleta de avisos de que o tempo está se esgotando. O mundo não durará para sempre, mas até que o fim chegue, o Senhor nos deixou sinais para reconhecer que o retorno está próximo. A Bíblia alerta que surgirão falsos cristos e falsos messias,
mas não devemos dar ouvidos. Quando Jesus voltar, todos verão, não haverá necessidade de anúncios ou vídeos. Ele aparecerá nas nuvens em glória e majestade. Lucas 21:9 declara: Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Os sábios estarão vigilantes, atentos aos sinais dos tempos. Os tolos, porém, cairão no sono espiritual, incapazes de perceber os sinais por falta de conhecimento. Por isso é vital prestar atenção à palavra e aos avisos bíblicos. Marcos 13:20-8:33 nos ensina: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos brotam e suas folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está às portas. Jesus afirma que o céu e a terra passarão, mas suas palavras jamais passarão. Ninguém sabe o dia ou a hora, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Por isso, devemos vigiar e orar. A Bíblia insiste: prestem atenção, estejam alertas. Isso significa observar os sinais e buscar discernimento através do Espírito Santo. A palavra nos chama a viver em santidade, evitando o pecado, pois haverá um dia de julgamento. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e estar preparados, porque os últimos dias serão perigosos. Perigo para a saúde, para a economia, para a própria natureza. Mas, acima de tudo, perigo espiritual. Homens egoístas, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, ingratos e profanos. Somente se estivermos vigilantes e em oração, poderemos discernir esse estado da sociedade. Mateus 24:4 reforça: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano prevalecerá, mas a proteção virá pela vigilância e pela oração. O Espírito Santo revelará a verdade e guiará em toda a justiça. O mundo está sendo despertado. Coisas estranhas estão acontecendo em todo o mundo, e todas elas se alinham com a profecia bíblica. Os eventos que vemos hoje correspondem ao que a Escritura anuncia para os últimos dias. Lucas 21:25 declara: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia, perplexas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que virá sobre o mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, devemos levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Não estamos testemunhando sinais estranhos, fenômenos climáticos extraordinários, mares agitados e marés incomuns, exatamente como a Bíblia descreve. As manchetes falam constantemente de guerras e rumores de guerras. Quem observa com atenção percebe que a maré está mudando e que há um despertar espiritual. Alguns se aproximam das trevas enquanto outros se rendem ao pecado. A sociedade enfrenta um colapso moral. A vida perdeu valor, os corações se tornaram frios e muitos são consumidos pelas concupiscências do mundo. O pecado seduz, e há prosperidade para aqueles que ensinam doutrinas demoníacas. A Bíblia nos adverte: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo é agressivo nos últimos dias, mas apesar disso, muitos estão se voltando para Cristo em busca de esperança, amor divino, proteção e paz verdadeira. Há também aqueles que já estão em Cristo e se apaixonam cada vez mais por Ele. Atos 2:17 confirma: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Isso não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente. O diabo intensifica seus enganos, mas Deus está derramando seu espírito. Os últimos dias serão tempos terríveis, mas também gloriosos. Para o crente, haverá tempestades, mas ele não será destruído. Haverá fogo, mas ele não será consumido. O Espírito Santo é derramado sobre todos os que estão dispostos a ouvir o chamado de Cristo. Aqueles que permanecem em Cristo ardem com uma paixão santa. Porém, muitos esfriaram em seu amor, tornaram-se amigos dos prazeres e do dinheiro em vez de amigos de Deus. Idolatria, feitiçaria, imoralidade sexual e ódio abundam em várias partes do mundo. A ausência de amor entre os homens é evidente. Por isso é essencial pedir discernimento ao Espírito Santo. Ele desperta os olhos espirituais para perceber que Deus está agindo, mesmo enquanto o diabo tenta enganar e enfraquecer a fé. Minha oração é que você esteja entre os que recebem o Espírito de Deus,
como Atos 2:17 declara. Sejamos conscientes dos tempos. A violência se multiplica e 2 Timóteo 3:3 descreve as pessoas dos últimos dias como sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis e inimigas do bem. Lucas 21:11 acrescenta: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Estamos vivendo exatamente isso. A natureza manifesta sinais e maravilhas, e pestes assolam o mundo. Mas tudo isso não deve gerar medo, e sim vigilância. A Bíblia é verdadeira e viva. Nos últimos dias, Deus derramará seu Espírito sobre todos os povos. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos sonharão. Por isso, encorajo você a desejar receber o Espírito do Senhor, a buscar um encontro divino com Deus, a arder por Jesus Cristo. Viva corretamente, viva com ousadia, caminhe pela fé e não pela vista. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Veja mais vídeos em nosso canal. No passado, desde o Antigo Testamento, vemos sua atuação. No Éden, a serpente enganou Adão e Eva, corrompendo a humanidade. Em Jó, Satanás recebeu permissão para atacá-lo. Usou invasores sabeus e caldeus contra seus bens, fez cair fogo do céu sobre suas ovelhas e provocou um vento devastador que destruiu a casa onde seus filhos estavam. No Novo Testamento, Cristo libertou 2 endemoninhados, lançando os espíritos nos porcos. Em Lucas 9, um menino foi tomado por convulsões e espumava pela boca até ser curado por Jesus. Antes da crucificação, em Lucas 22:3, lemos que Satanás entrou em Judas um pensamento aterrador. Esses são exemplos da ação do diabo no passado. Agora, olhemos para o futuro. O Apocalipse e outras profecias revelam que o diabo levantará o anticristo, um homem fortalecido por Satanás. Apocalipse 13:7-8 afirma que lhe será permitido guerrear contra os santos e vencê-los, recebendo autoridade sobre povos, línguas e nações. Todos os que não têm seus nomes escritos no livro da vida o adorarão. No presente, basta ligar a televisão para perceber que a sociedade parece fora de controle. O que antes era considerado errado agora é exaltado, e o que era certo é desprezado. Guerras, terremotos e tragédias se multiplicam. Cristãos são perseguidos em várias partes do mundo. Crianças são alvo de doutrinação contrária à Bíblia. O entretenimento está repleto de imoralidade e práticas ocultistas. Tudo isso confirma o que Apocalipse 12 declara: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pode parecer que Deus nos abandonou, mas o contrário é verdadeiro. Ele está preparando o retorno de Cristo para salvar seu povo e julgar seus inimigos. Desde a ressurreição de Jesus vivemos nos últimos dias. Hebreus 1:2 confirma: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou conosco por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo,